Já Jorginho tem casa alugada no Rio de Janeiro, mais um indício sobre o acordo com o Flamengo, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Flamengo que conseguiu mudar a fórmula de rateio da audiência em relação ao pay-per-view na Libra. Dessa maneira, a expectativa é de aumentar o faturamento com direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 195 milhões para 253 milhões de reais por ano. Por falar no rubro-negro, o Flamengo sugeriu mudança no formato do Campeonato Carioca para 2026. Campeonato que teria bem menos datas. Isso porque os 12 times seriam divididos em grupos de 6, e aí cada um desses times do grupo A enfrentaria os times do grupo B e vice-versa. Dos 6 de cada grupo, 4 passariam para a próxima fase, quando começaria o mata-mata de quartas de final. Ainda há necessidade da aprovação de outros clubes em relação a esse regulamento. Má notícia para torcedores do Fly, em especial para o Bruno Henrique. A Justiça negou um pedido de sigilo do Bruno Henrique e de seus parentes naquela operação que envolve investigação de apostas esportivas. Dessa maneira, a Justiça enviou todas as provas colhidas pela Polícia Federal para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva e para a CPI. E essas provas contra o Bruno Henrique e seus familiares. Acho que vai ser difícil para o BH comprovar algo contrário a uma manipulação em relação ao cartão amarelo que ele sofreu contra o Santos em jogo do Campeonato Brasileiro de 2023. Antes desse cartão ele vinha conversando com o irmão e por consequência o irmão com outros familiares em relação a esse cartão amarelo. Não se trata de uma mega operação que envolva, por exemplo, grandes empresas, mas a situação para o Bruno Henrique é bastante complicada. O STJD, inclusive, pode instaurar um novo inquérito contra o jogador no âmbito esportivo. Bora falar agora sobre a camisa da seleção brasileira, a famosa e tão barulhenta camisa vermelha. O site Foot Headlines, o mesmo que na semana passada cravou que Nike e CBF já haviam se acertado em relação a uma camisa vermelha, que seria a segunda para a disputa da Copa do Mundo de 2026, camisa amarela número 1 e a vermelha número 2, o Foot Headlines trouxe novidades. De acordo com a apuração do site, existe a camisa, já está tudo definido, mas diante da repercussão extremamente negativa entre o povo brasileiro por conta da camisa vermelha, que nada tem a ver com as cores da bandeira, e também por conta da conotação política, pelo vermelho estar associado a quem é de esquerda no Brasil, existe a chance de a Nike e a CBF voltarem atrás e substituírem esse modelo por uma camisa mais convencional. Gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre o tema. Uso o espaço para comentário para registrar o que você pensa sobre o assunto, beleza? Hora de falar sobre o Dudu com duas novidades importantes. A primeira delas, o Cruzeiro decidiu reintegrar o atacante. Ele vai voltar a treinar com o restante do elenco, mas não jogará pela Raposa. Não vai ser relacionado, não vai ser utilizado. Isso de reintegrar o atleta tem muito mais a ver com um caráter jurídico do que qualquer outra coisa. A preocupação no Cruzeiro é de que o Dudu vá à justiça cobrando que o Cruzeiro pague até o fim do contrato por não oferecer as condições de trabalho ideais e combinadas no acordo. Segunda informação importante, o Cruzeiro tem afirmado que não vai, em caso de rescisão de contrato com o Dudu, criar qualquer dificuldade, impedimento ou multa para que ele se transfira para um rival, no caso, o Atlético Mineiro. Vale a lembrança de que em 2017, quando o Cruzeiro, ou melhor, quando o Galo perde o Fred, o Galo havia colocado no contrato de rescisão uma multa de 10 milhões caso o Fred fosse para o Cruzeiro. O Fred resolveu ignorar essa questão, se acertou com a Raposa e ficou com a promessa dos então dirigentes que, se tudo desse errado, o Cruzeiro arcaria com o pagamento dessa multa. O Cruzeiro não pagou nada, o Fred foi punido e já desembolsou 12 milhões e 300 mil reais destinados ao Galo. Próxima parcela de 1 milhão e 600 mil reais vence em 30 de setembro e ainda há pagamentos em 2026 e 2027. No caso do Dudu, segundo o Cruzeiro, não vai haver qualquer tipo de restrição, mas antes, Cruzeiro e Dudu precisam se acertar em relação a uma rescisão. Até esse momento não há acordo. Só para completar, o Galo olha com muita atenção essa situação. Técnico Cuca, como havia contado para vocês nessa quarta-feira, adoraria contar com o atacante. Hora de falar sobre Jorginho. O volante do Arsenal vai ou não virar reforço do Flamengo?
ainda não há assinatura do pré-contrato, mas a notícia boa é de que o Jorginho já acertou o aluguel de uma casa no Rio de Janeiro. Vou até dar mais detalhes desse acordo. O Jorginho vai morar num condomínio chamado Alphaville, que fica na Barra da Tijuca e reúne vários outros jogadores do Flamengo e de atletas que atuam fora do país. Jogadores do Flamengo que moram nesse condomínio: Bruno Henrique, Danilo, Alexandro e Rossi. Outros atletas que também têm casa por lá: Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Vinícius Júnior. Importante lembrar que assim que confirmada a transferência do Jorginho do Arsenal para o Flamengo, ele pela primeira vez atuará de forma profissional no Brasil. Saiu muito cedo para jogar na Itália e só esteve na Itália e na Inglaterra. O contrato lá no Arsenal se encerra em junho, mas ele vai ficar livre e à disposição do Flamengo possivelmente ao fim do mês de maio. O Arsenal ainda tem mais 5 partidas até o fim da temporada, o último jogo marcado para 25 desse mês, dia 25 desse mês. Só para arrematar, queria destacar a boa vitória do Flamengo contra o Botafogo da Paraíba. Nem tanto pelo resultado 1-0, mas pelas grandes chances criadas por um time completamente em reserva. E o gol da vitória foi marcado pelo meio-atacante Joshua, só 17 anos de idade, um dos xodós do técnico Felipe Luiz. O Felipe, na entrevista coletiva, admitiu que tem um carinho especial por esse atleta, afinal de contas, ele teve participação importante no primeiro título que o Felipe Luiz conquistou como técnico no Sub-17 do Fla. Quero mudar de assunto e falar sobre o Flamengo na busca por reforços. De acordo com o jornalista Beto Júnior, o Flamengo tem negociações com Facundo Buonanotte. Esse é um meio-atacante argentino de 20 anos de idade, revelado no Racing, que pertence ao Brighton e está emprestado ao Leicester. Temporada atual de 33 jogos, média de 50 minutos em campo por jogo, com 5 gols e 3 assistências. Ninguém no Flamengo confirma o interesse, mas tem sido assim em quase todos os últimos nomes especulados. Que o Flamengo busca um jogador para dividir a responsabilidade da criação de jogadas com a Arrascaeta, isso é público e notório. Mas o crescimento do meio-atacante uruguaio também diminui essa necessidade de contratação em caráter de urgência. O Flamengo inicialmente buscava um reforço para a janela de 2 a 10 de junho, a janela que antecede o Super Mundial de Clubes. Mas é difícil imaginar que alguém possa chegar no dia 2 para atuar com o restante do elenco lá pela metade do mês de junho, que é quando se inicia o Super Mundial de Clubes. A exceção talvez seja o Jorginho, que já tem conversas avançadas com o Fla e talvez inclusive se apresente antes do dia 2, ainda que só possa atuar após a abertura da janela de inscrições. Só para completar em relação ao Buonanotte, atleta cujo valor de mercado é de 140 milhões de reais, seu contrato com o Brighton só se encerra em junho de 2028. É isso aí, nação rubro-negra. O Mengão venceu por 1-0 o jogo fora de casa contra o Botafogo da Paraíba, uma partida onde o Flamengo estava muito desfalcado, né? Diversos jogadores reserva. O Flamengo atacou intensivamente, mas não conseguiu furar aí a rede adversária, né? Fazer gol no adversário. Só lá no finalzinho da partida que o Flamengo foi fazer gol com um garoto da base aí, apenas um garoto que arrebentou com o Felipe Luiz. Felipe Luiz gosta muito dele, que teve sucesso com o garoto no Sub-17, e agora o moleque chega aí no profissional e faz o gol da vitória do Mengão por 1-0. Na próxima partida de volta, né, o Flamengo decide no Maracanã esse jogo de volta. Acredito que o Flamengo vai jogar muito mais tranquilo com os titulares e passar tranquilamente para a próxima fase da Copa do Brasil. Quero saber sua opinião nos comentários, o que você achou da partida, dos jogadores que tiveram oportunidade de ser titular, principalmente os moleques da base que entraram. Quem foi o grande destaque da partida? Deixa aí seu comentário para a gente debater aqui, trocar uma ideia. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo com mais amigos flamenguistas.